No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 5 ações que estão muito baratas de acordo com o meu método de seleção de ações e que além disso pagam gordos dividendos, se destacam aí pelo seu dividend yield. Se você é clubista, já sei que já deixou o dedo no like, não preciso nem insistir, mas seja você clubista ou não, comenta aqui quais ações para você hoje estão muito baratas. A primeira ação que eu vou citar aqui talvez seja uma ação que eu nunca tenha citado antes, porque ela entrou ali no hall das 20 mais baratas da bolsa recentemente, e eu me refiro aqui às ações de código LEV3 da empresa MAHLE Metal Leve. Essa que é uma empresa que atua na fabricação e na comercialização de componentes feitos para motores de combustão interna e também com filtros automotivos. Isso aqui inclui desde a fabricação de anéis, sensores, balancins, hastes, braços de manivela, dentre outros, na parte de motores de combustão interna, e na parte de filtros automotivos, a MAHLE Metal Leve fabrica e comercializa filtros de ar, filtros de óleo, filtros de ar para cabine, dentre outros. Essa aqui é uma empresa bem antiga, que foi fundada lá em 1950 e está sediada em Mogi Guaçu, aqui no Brasil. Recentemente, a Metal Leve ela fez uma oferta de ações, ela emitiu ações no mercado para tentar se capitalizar e essa oferta de ações foi percebida pelo mercado como um grande fracasso. Tive manchetes como essa: sem demanda, MAHLE Metal Leve capta menos do que o esperado com oferta de ações. E além disso, tem gente que está pessimista com a empresa, como é o caso do Bradesco BBI, que cortou o preço-alvo dela recentemente e recomendou a venda dessas ações. E se você for olhar alguns dados sobre as ações da Metal Leve, você vai ver que nos últimos 30 dias as ações despencaram, que eram 23,46%, embora elas estejam tendo um resultado bom nos últimos 12 meses, nesse ano, tenham ido bem no ano passado e também em 2021. E ela esteja com múltiplos relativamente descontados, né? Índice de preço por lucro abaixo da média, um dividend yield, é claro, olhando para o dividendo dos últimos 12 meses, bastante acima aqui segundo o Fundamentos, uma ação de EV/EBIT bem pequena, sobretudo para uma empresa que está crescendo a receita nos últimos 5 anos, tem margens interessantes, bons números de retorno sobre o capital empregado, sobre o patrimônio líquido, enfim, na média, números bons. E que, além disso, é uma consistente pagadora de dividendos. Se for olhar aqui para a evolução do dividend yield da Metal Leve, segundo dados do InvestSight, no passado ela ficou em vários momentos acima de 5% de dividend yield e no passado mais recente ela chegou aí a 17%, está aí atualmente com 11, 12% de dividend yield. Pode ver que é um dado diferente do Fundamentos. Às vezes é uma limitação da gente olhar para ferramentas gratuitas. E para você, investidor, quando vê dados diferentes, eu recomendo sempre procurar em outras fontes. Aqui no Investidor 10 o dividend yield está em 32,30% e no Status Invest ela está em 11,87%. Então tem alguma divergência aí de valores com diferentes fontes. Bom, mas enfim, tá? Para mim, a estratégia de seleção de ações, o dividend yield atual nem entra em consideração. Estou falando aqui da estratégia de ações mais baratas da bolsa, que é a minha principal estratégia de seleção de ações, é quem segue há mais tempo aqui no Clube do Valor. E nesse vídeo aqui em específico, eu estou citando a MAHLE Metal Leve por conta do seu earning yield e não dividend yield. Earning yield aqui calculado pela equipe do Clube do Valor, que das ações da Leve 3 está aí na faixa de 17,92%, colocando essa empresa na 14ª posição no ranking das 20 ações mais baratas da bolsa. E aí, como você viu nas manchetes que eu te mandei, tem gente que desconfia aí de um bom futuro para Metal Leve, que recomenda venda para ela. Pode deixar aí meio perdido, pensando, pô, será que ela tá barata ou será que ela tá arriscada? Se você pensou isso, vale eu trazer aqui que o que eu acho que é realmente arriscado para o investidor fazer é investir sem saber o que está fazendo. Então, o primeiro aviso aqui desse vídeo é que isso aqui não é para ser encarado como uma diquinha ou como recomendação. Sou eu, Ramiro, sou gestor de investimentos, sou cofundador do Clube do Valor, inclusive como gestor, o meu papel aqui é trazer informações divulgadas que sejam verdadeiras, completas, consistentes, não induzir o investidor ao erro. É por isso que eu faço essa série de vídeos, para chamar a tua atenção. Eu sei que já converti vários antigos caçadores de diquinhas em investidores com método, e aí citar algumas ações que passam no meu método, que estão entre as 20 mais baratas, mas ir te explicando o método ao longo do vídeo. Porque só pegar uma diquinha, ainda mais sem contexto, não vai te fazer investir bem. E a história está aí para nos provar, Quantas pessoas não concentraram suas carteiras, por exemplo, em IRB, depois que viram que o Barsi comprou? Eu já vi comentários assim, A regra é clara, se o Barsi tem, eu também tenho. Quando, na verdade, o que o Mauro colocou aqui recentemente faz muito sentido, Ele comentou que quando o Barsi aportou 60 milhões em IRB, as pessoas se esqueceram que esse valor é trocado na carteira dele. E de fato, no ano passado, a Louise deu uma entrevista falando que a posição do Barsi em IRB era muito pequena, não passava de 3% da sua carteira total de investimento. Aliás, essas 5 ações que estou citando nesse vídeo, são das 20 mais baratas da bolsa,
que fazem parte de uma parte da carteira dos meus clientes. Muitas vezes tem também ações norte-americanas, renda fixa, fundos imobiliários, dentre outros. Então, feito esse contexto, explicado que você precisa entender um método por trás daquilo que eu estou te mostrando, vamos estar a segunda ação aqui, que é a ação da Petrobras, de código Petro 4, e que aí, diferentemente da Metal Leve, ela não está caindo nos últimos dias e vem também tendo uma boa performance nos últimos 12 meses, nesse ano, 2022, 2021 também, e múltiplos na média também bem baixos, né? Baixos considerando suas altas margens, e a gente vê também aí um bom dividend yield, aqui segundo fundamentos 26%, pegar aqui o histórico do InvestSight, você vai ver um valor muito parecido, também 26,42%, sendo que diferentemente da Metal Leve, a Petrobras ela não foi tão consistente no pagamento de proventos nos últimos 10 anos, ela surfou muito aí, um período de resultados melhores, né? Seja pelo valor de dólar, pelo preço do petróleo entre 2020, 2021 e 2022. Mas assim como a Metal Leve, ela tá barata, sobretudo de acordo com a minha estratégia. Isso levanta outro ponto que eu preciso te explicar. É que geralmente uma ação que está barata, que está com múltiplos baixos, ou alto earning yield, né, como o caso da Petrobras, aí com 33,7% de earning yield, a ação mais barata da bolsa, da nossa carteira já desde o início de 22. Enfim, geralmente o que está por trás de uma ação assim é uma narrativa de um futuro muito incerto. Para muitos, há um pessimismo muito grande que acaba sendo refletido nos múltiplos, né? Quer dizer, as pessoas que investem na bolsa, elas não são burras, elas não vão deixar uma empresa sendo negociada a 3 vezes lucro e outra negociada a 30 vezes lucro, muito mais cara. Se uma empresa está a 3 vezes lucro, como é o caso de Petrobras, é porque existe sim muito risco, existe sim muita incerteza. Só que o que nós, né, investidores em valor aqui acreditamos é que o mercado exagera nesse pessimismo, criando às vezes algumas oportunidades. E é isso que eu tento explorar com a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Então se você está pensando que, nossa, com esse governo, Petrobras já era, olha só, os dividendos vão cair. Sim, a gente entende que existe risco, sim, mas que isso está refletido no preço. Não à toa, recentemente a gente viu aí a política de dividendos da Petrobras mudar, né, ser inferior ao que era antes, era uma mudança que já estava relativamente precificada, não à toa, até o mercado interpretou bem, estava precificando algo pior, e tem gente já projetando mais de 12% de dividend yield para os próximos 12 meses, mas assim como eu coloquei, tem gente como o Lucas que acha que, de fato, é uma empresa arriscada demais, e é, por isso que entra a diversificação. Agora o grande ponto é, como diversificar? Empresas baratas ou boas pagadoras de dividendos? O que tu acha melhor, Ramiro? Eu recebo muito essa dúvida, sobretudo depois da gente lançar uma segunda estratégia de seleção de ações, que é com foco em dividendos, tá? Que não é uma estratégia que eu estou explicando nesse vídeo. Geralmente quando eu explico, né, a máquina de dividendos eu faço com o Felipe, nosso especialista em dividendos aqui do clube. Mas como eu recebi tanto essa dúvida, eu decidi colocar as estratégias lado a lado. Aí no nosso backtest, você pode ver na tela, historicamente, a estratégia máquina de dividendos, que é a outra estratégia nossa, focada em dividendos, linha laranja, teria trazido um dividend yield maior para o investidor. Pode ver, é inegável que na média as barras laranjas são superiores, né, são maiores do que as barras cinzas, né, que seria o dividend yield da estratégia das ações mais baratas da bolsa. Porém, o que eu acredito que vale para o investidor é o retorno total, né? Dividendo mais valorização das ações. E no retorno total, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, no nosso backtest aqui, retornou quase 4% ao ano a mais. A um custo, sim, de um desvio padrão, um risco maior, que fica claro, né, quando a gente olha para a maior queda, para como essa estratégia se performou incrível. Então, como é que eu poderia concluir aqui, né? A estratégia de máquina de dividendos vai trazer um yield maior para ti, vai trazer um pouco menos de volatilidade, que a gente está comprando empresas mais sólidas, empresas que distribuem dividendos há muitos anos, tem a média de dividend yield maior, mas olhando para trás, o que os dados mostraram é que o potencial das ações mais baratas da bolsa é um pouquinho maior. Isso significa que as ações mais baratas da bolsa é melhor? Não necessariamente, tá? A melhor estratégia é aquela que você se sentir mais à vontade em si. Nosso ponto é que você precisa ter uma estratégia. Não canso de bater nessa tecla, acho que são 1.700 vídeos quase do clube, a maioria eu falando disso. Então você tem que ter uma estratégia. A minha estratégia, que mostra Petrobras e mostra Metal Leve como ações baratas, mostra também Kepler Weber, de código KEPL3. A Kepler Weber, para quem não sabe, é uma empresa de origem brasileira e líder em soluções para pós-colheita de grãos na América Latina. Ela foi criada lá atrás, lá em 1925, com uma pequena ferraria e que recentemente trouxe resultados interpretados como sazonalmente melhores. Dando uma olhada aí nos múltiplos de Kepler Weber, pode ver que ela é outra que está sofrendo nos últimos 30 dias e também nos últimos 12 meses, embora tenha tido aí sólidos 2019, 20, 21 e 22. Ele assim está com uma relação de preço por lucro relativamente baixo, um dividend yield acima da média, 11,3%, um EV/EBIT bastante baixo,
Cresceu bastante nos últimos 5 anos e tem boas margens e indicadores de retorno. Olhando para o dividend yield histórico, ela não é uma consistente pagadora de dividendos, embora tenha porrado ali em 2021, final de 21, início de 22, e atualmente seja na faixa de novo de 11,44% mais ou menos. Não cito ela aqui por causa de nada disso, mas sim por causa desse dado que está na tela. O fato dela ser a nona ação mais barata da bolsa, com um earning yield de 19,17%. Eu falei tanto da importância de ter uma estratégia, seguir uma estratégia, agora vou explicar como funciona a minha. A estratégia das ações mais baratas da bolsa, que historicamente teria entregue essa performance aqui, um desempenho bem superior à média do mercado, mas que o que mais me anima nela não é o desempenho histórico, até porque resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas sim o fato de ela ser fruto de uma série de filtros, de um processo lógico e puramente matemático, que nos permite comparar umas empresas com as outras e comprar aquelas que estão mais descontadas sobre a ótica do earning yield. Existe uma série de evidências do funcionamento de estratégias matemáticas de seleção de empresas baratas, descontadas, como a que a gente segue aqui. Algumas dessas evidências eu coloco num texto, num e-book em que eu explico a estratégia das ações mais baratas da bolsa, falo sobre seus filtros e, além disso, revelo 10 ações baratas nesse mês atual. Então, se você é um investidor que quer entender melhor essa estratégia, quer conhecer 10 ações baratas, além das que eu estou citando aqui nesse vídeo, eu aproveitaria essa chance de baixar esse material enquanto ele é gratuito. Por hora, ele está sendo disponibilizado de forma gratuita. Vou deixar aqui o link para você fazer o download dele agora, beleza? Lá você vai entender titinho por titinho da estratégia e aí não vou precisar ficar explicando ela aqui em mais detalhes ao longo desse vídeo e posso pular para a próxima ação, para a quarta ação barata e com dividend yield aí acima da média, que também é uma ação, acho que eu não cito há um bom tempo aqui. Eu estou falando da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, uma empresa aí que presta serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto. No serviço de água é basicamente captação, tratamento e distribuição de água tratada aos consumidores finais, e no segmento de serviços de esgoto ela atua com coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgoto, desde a ligação predial até a disposição final no meio ambiente. E tempos atrás, tem uma galera que falou do potencial de privatização da Copasa e como isso seria bom para os acionistas, porém, recentemente, ficou bem claro que talvez essa privatização não esteja tão próxima, né? A XP, por exemplo, vê a privatização como distante, mas ainda assim diz, olha, compra essas ações, está valendo a pena. Também elas vêm tendo uma boa performance, né? Seja nos últimos 30 dias, seja nos últimos 12 meses, 2023 e também 2022. E está com múltiplos também bem baixos. Essa aqui, além de um baixo preço por lucro, um dividend yield acima da média, um EV/EBIT abaixo da média, ela também tem um baixo preço por valor patrimonial e, em parte, explicado por, na média, um ROIC menor do que as demais empresas que eu mostrei aqui. E também, diferentemente da média, nos últimos 10 anos, ela teve bastante consistência em distribuição de proventos, não deixou de distribuir em nenhum dos últimos 10 anos. Em alguns períodos teve um dividend yield acima de 5%, como, inclusive, o período atual, em que ela está aí na faixa dos 10% de dividend yield. O que, para quem está prestando atenção nesse vídeo, sabe que, para mim, a estratégia não tem diferença. Mostrando aqui empresas que passam na lista das 20 ações mais baratas da bolsa, como Copasa, que está lá na 18ª posição, com 17,59% de earning yield, mas que além disso tem um dividend yield acima da média, porque eu sei que isso atrai muitos investidores. Não à toa eu comparei as duas estratégias que a gente tem aqui no Clube do Valor para te ajudar a definir o que faz mais sentido para ti. Outra coisa que eu estou acompanhando cada vez mais aqui em comentários no YouTube, comentários no meu Instagram, é o comentário de que, abre aspas, eu não tenho tempo. Em outras palavras, eu não tenho tempo para seguir estratégia, para dominar a estratégia, para acompanhar minha carteira, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, né? Trabalho pra caramba, tenho já filhos pequenos, pratico esporte, tento ficar tempo com minha família. São coisas que eu entendo perfeitamente e, sinceramente, acho que você está usando bem o seu tempo, embora investir seja importante. Mas, enfim, né? Eu sei que muitos investidores que se encontram nessa situação que eu acabei de citar acabam investindo meio que sem uma estratégia definida. Com isso, ficam com dúvidas, sem saber onde aportar. Qual ação que eu compro nesse mês? Ou melhor, eu compro ações nesse mês ou eu compro outros ativos? E quem não é do mercado financeiro, quem nunca trabalhou no mercado financeiro e se sente um pouco leigo, e ainda mais sem tempo, pode se sentir às vezes muito perdido. E é para essas pessoas que a gente criou lá em 2016 os nossos serviços de Wealth. Um serviço em que a gente te guia para montar uma carteira de investimentos pensando em preservar e multiplicar o seu patrimônio, implementando as nossas estratégias. Estratégia de alocação de ativos, seleção de ativos de renda fixa, de investimentos no exterior, de seleção das ações mais baratas da bolsa, dentre outros.
E esse serviço aqui ele é perfeito para quem não tem muito tempo e não segue uma estratégia definida. Se esse for seu caso, o bacana do nosso serviço de Wealth é que o primeiro passo dele é gratuito. Cria um relacionamento através de uma reunião de análise de carteira. Ao final desse processo, que está com uma nota de aprovação de 97% atualmente, se a gente encontrar espaço para te fazer investir melhor, a gente faz uma proposta de trabalho conjunto, situação ganha-ganha. Você vai passar a investir melhor, ter maior potencial de retorno e vai passar a te ajudar a investir e aí vai cobrar por isso. Se você quiser dar esse primeiro passo, fazer uma sessão de análise de carteira conosco, basta apertar nesse botão e preencher um rápido formulário, lembrando que essa sessão de análise de carteira é gratuita. Vamos lá para a quinta ação aqui, que tá barato e também tá com alto dividend yield. Isso aqui é uma queridinha de muitos investidores que gostam de dividendos, inclusive do Luiz Barsi. Ela tá com múltiplos mais baixos, mas sobretudo o EV/EBIT cresce bastante nos últimos 5 anos, tem bons indicadores de retorno, mas não está tendo aí um 2023 muito bom, não. Cai 7,7% nos últimos 30 dias, 32% nos últimos 12 meses, 15% nesse ano, mas tem um passado aí mais recente muito bom. Um histórico de consistência de pagamento de dividendos, que, aliás, atualmente estão perto de 10% nos últimos 12 meses. Estou falando aqui de uma empresa com 21,56% de earning yield, que é a quinta colocada no ranking das ações mais baratas da bolsa, cito aqui nominalmente Unipar. Se você gostou desse vídeo, lembrando, tem 2 formas que a gente pode te ajudar. A gente pode fazer por você, começando esse trabalho com uma análise gratuita de carteira, segundo o link na descrição, ou a gente pode ajudar com conhecimento, é por isso que eu tento postar vídeos aqui praticamente todos os dias e libero materiais como esse aqui, lista de 10 ações baratas. Se você quiser seguir no YouTube, a gente fez um vídeo aí falando sobre a carteira do Luiz Barsi, algumas lições e quanto essa carteira teria rendido no passado. Aperta aqui para saber mais. Um grande abraço e até mais.